Isso disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, em todas as épocas, em todos os governos, em todos os movimentos religiosos ou não, que existam ou que venham a existir nesse planeta, sempre houve e sempre haverá algo chamado oposição. Sim ou não? Existe oposição hoje nos nossos dias atuais? Existe. Existe oposição, existe a situação. Em todas as épocas, em todos esses movimentos, em todos os governos, etc, etc, sempre existiu a oposição. E na época de Jesus também não era diferente. Existia vários opositores, várias pessoas, vários grupos que se colocavam como opositores do Senhor Jesus. Após ter curado muitas pessoas ali em Cafarnaum, você pode ver isso em Mateus 8 e o verso 16, voltando só um capítulo aí daquilo que foi lido, diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos imundos, no caso, e curou todos os que estavam enfermos. Os fariseus eram um desses grupos que se opunham aos ensinamentos do Senhor Jesus. Era um daqueles grupos da época que se opunham aos ensinamentos do Senhor. Por isso que eles disseram: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, ele ouviu isso, ele disse: olha, não é os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Não é os justos que precisam de arrependimento, mas sim os pecadores. Em Lucas 19:10, a Bíblia afirma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O quê, queridos? O que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para entender melhor quem era esse grupo que se opunha a Jesus, quem eram os fariseus, eles eram um grupo de pessoas, de homens devotos à Torá, ou seja, a lei de Deus, que surgiu no século II a.C. e que se dedicavam a obedecer toda a Torá, toda a lei de Deus, e a interpretar corretamente as Escrituras. A origem desse movimento tem como ponto de partida, queridos, a classe trabalhadora. Era o PT da época. Era o PT da época, Geraldo. A classe trabalhadora. O surgimento desses provém dos piedosos. Aqui é uma básica introdução e reflexão. Quem eram esses fariseus? Que pertenciam à luta armada de Judas Macabeu. Judas Macabeu, ou Judas o Macabeu, foi o terceiro filho do sacerdote Matatias, que liderou a revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida em 167 a 160 a.C. Os fariseus provinham na época de Jesus das camadas sociais dos artesãos, pequenos comerciantes e gente pertencente à classe média. Isso é uma breve dissertação do que significava, como era esse grupo denominado grupo dos fariseus. Em Mateus 23, do 27 ao 28, você pode acompanhar aí na sua Bíblia aí,
Jesus ele condenou esse grupo de fariseus pela sua hipocrisia. Eles viviam só de aparência, só o exterior. Gostavam dos melhores lugares, gostavam de ser vistos pelas pessoas, gostavam de fazer suas orações para ser ouvidos em praças públicas, etc. Mas Jesus condenou veementemente esse grupo nos versículos 27 e 28 do capítulo 23 de Mateus, que diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso foi o que o Senhor Jesus condenou-os devido ao legalismo que eles tinham só de viver de aparência. É como hoje nos nossos dias, queridos, tem muitos cristãos que vivem de aparência. Você olha para ele, olha para ela, dá glória a Deus, dá aleluia, fala línguas estranhas, isso, aquilo, outro, mas vive de aparência. Na sua casa não vive bem com seu esposo, na sua casa não vive bem com seu vizinho, na sua casa não vive bem com seu filho, na sua casa não vive bem com os seus parentes, é intrigado de A, de B, de C. Isso é legalismo, é viver de aparência. Deus não quer apenas aparência, Deus te quer 100% para Ele, espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi por isso que o Senhor Jesus ele veio para os doentes. Ele veio para justificar aqueles que precisam de justificação. Ele veio para realmente buscar aquilo que se havia perdido. E se existe um doente, existe uma doença. Mas quem é o doente, meus amados irmãos? Quem é o doente que Jesus veio buscar, que Jesus veio tratar, que Jesus veio curar? O doente somos nós, pecadores. O doente somos nós, pecadores, seja fariseu, publicano, religioso, ateu. De um modo geral, o ser humano está morto em seus delitos e em seus pecados. A palavra de Deus em Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Vivíamos em trevas, densas trevas, estávamos desgarrados, estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno, mas no dia em que essa luz do Evangelho entrou na minha vida e na tua vida, nós, aleluias, tivemos um novo alento na nossa vida. Ou seja, existe bilhões de pecadores desse planeta, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão de Deus. Existem bilhões de pessoas que estão andando para lá e para cá, trabalhando, fazendo isso, aquilo, outro, mas estão mortos espiritualmente para Deus. Apenas com o seu corpo andam para lá, andam para cá, falam, brincam, pulam, fazem isso, aquilo, outro, mas espiritualmente se encontram mortos para Deus. Independente do seu credo, independente da sua religião, independente da sua posição social, independente da sua posição financeira, o ser humano precisa de salvação, precisa de arrependimento, precisa de buscar ao Senhor, precisa de voltar, aleluias, às suas origens. E se existe um doente, meus queridos, existe também uma doença. Meus queridos, e como é ruim ficar doente. Como é bom ter saúde, poder correr, brincar, pular, glorificar a Deus, exaltar o Senhor, trabalhar.
amar a pessoa que amamos e etc. Mas essa doença que eu estou falando, meus queridos, ela já está no planeta há mais de 6.000 anos, Diana. Há mais de 6.000 anos. É uma velha moléstia crônica que homem nenhum, ser humano nenhum tem a capacidade de ter a cura para esta doença. Ela se instalou ali no Jardim do Éden, quando aquele primeiro casal foi formado ali, e Deus deu ordens e disse: olha, de todas as árvores que vocês têm aqui no jardim, vocês podem comer, menos essa que está no centro do jardim, que é a árvore da ciência, do bem e do mal, do conhecimento. Vocês podem comer de tudo, menos dessa aqui. E desde que o ser humano desobedeceu a palavra de Deus, desde que o ser humano desobedeceu a ordem divina, ali aquele primeiro casal desobedeceu a ordem de Deus. Lá em Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando a morte ali espiritual passou a existir, passou, aleluia, a conviver ali com o ser humano, com a raça humana, ali estava a perda do contato do homem com Deus. E a Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão, como assim eu estou conversando com vocês. Essa doença é universal. Essa doença, ela é generalizada. Os tragediógrafos da Grécia Antiga, como Esquilo, Sófocles, Eurípides, estudaram os seus sintomas, tentaram desvendar, através dos seus estudos filosóficos, quais os sintomas, porque o homem tem a tendência pecaminosa na sua vida. Mas por mais que o ser humano ele estude, por mais que a ciência tente explicar, por mais que os filósofos tentem compreender, essa doença que chama-se pecado, ela é comum a toda a raça humana, e ser humano nenhum pode explicá-la. Assim também como fazem os modernos gigantes da literatura, como Dostoiévski, Tolstói e Solzhenitsyn. O fato, queridos, é que nós não conseguimos entendermos a nós mesmos. O fato é que nós não conseguimos entendermos porque o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, quando vamos observar, meu nobre presbítero Geraldo, já temos feito. Foi isso que disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vou olhar, eu já tenho feito, devido à índole do pecado no ser humano. Mas a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela, aleluias, de modo confiante e alegre, ela insiste que podemos encontrar a cura para essa moléstia chamada pecado, através da libertação, através da salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. E isso chama-se salvação. Em Romanos capítulo 6, o verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada, queridos, em especial o Novo Testamento, ela nos dá várias listas enormes, amplas, de sintomas do pecado. Sobre a gravidade, ela nos alerta sobre a gravidade
dessa moléstia, dessa doença que abrange toda a humanidade. Em Gálatas 5, 19 ao 21, que nos fala sobre as obras da carne, diz assim: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma lista enorme de obras da maldita carne que habita em nós, do velho homem que vez por outra quer ressurgir, do velho homem que vez por outra nós alimentamos. E eu costumo dizer, aquele a quem mais nós alimentamos, mais se robustece em nossa vida. Se alimentamos mais a carne fica forte, mais a carne fica robusta para lutar contra o espírito. Se alimentamos mais o espírito do homem, esse fica mais viril, esse fica mais poderoso, esse fica mais forte para lutar contra as obras da carne. Os irmãos estão me entendendo? Digo amém. Quem mais nós alimentamos, mais se robustece. O grande inimigo que nós temos, queridos, um dos grandes inimigos que nós temos, não é o diabo, não é o mundo, somos nós mesmos. O meu próprio ego, o meu próprio eu. O velho homem, que vez por outra quer ressurgir. Mas essas doenças do pecado, elas são demonstradas de duas maneiras: as visíveis, que podem ser vistas a olhos nus, conforme essa relação de Gálatas aqui, tipo embriaguez, as paixões da carne, prostituição, lascívia, outras coisas mais, ira, soberba, inveja e etc. E aquelas que são ocultas, aquelas que só você, só eu sei, só nós sabemos. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos dentro de nós uma caixa preta que está aqui na mente. Essa caixa preta, Mateus, só quem prescruta ela é o Espírito de Deus, somente. Eu não posso saber o que você está pensando agora, você não pode saber o que eu estou pensando agora, mas o Espírito Santo de Deus penetra dentro da tua mente e Ele sabe o que cada um de nós estamos pensando neste exato momento. E cada um de nós vai ser julgado conforme as suas obras, conforme as suas palavras, conforme as suas atitudes, seus atos, seus pensamentos. Por isso que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. Ela é penetrante. Ela é tal qual espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da medula e da alma. Ela é apta para discernir os pensamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Essas doenças ocultas do pecado refere-se mais ao nosso interior. Coisas que nós guardamos para nós, coisas que nós procuramos esconder dos outros. Mas a Bíblia é categórica em dizer: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas existe uma doença, existe, aleluias, um doente ou uma doença, mas existe um médico também, queridos. E quem é o médico que cura estas doenças, essa doença que assola toda a humanidade? Quem é o médico, igreja? Está fraco, igreja. Você tem certeza disso? Então diga mais forte, querido. Quem é que cura a doença do pecado, igreja? Aí está certo, Jesus. Ele é o único, é o grande médico por excelência. Por isso que os fariseus estavam ali criticando ele. O vosso mestre come com publicanos, come com pecadores. Eles eram legalistas da lei, eles apenas viviam de aparência. Mas Jesus disse: olha, os sãos não precisam de médico. Você só vai ao médico quando você está doente. Você só procura um médico quando você está doente ou quer fazer algum exame, para detectar alguma doença, para ver se está tudo certo, fazer um check-up, etc. Esse grande médico que é Jesus, ele é especialista em curar qualquer tipo de doença, corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Foi para esse fim, queridos, que ele veio ao mundo. Lembram lá do velho homem, do velho Adão, caído, lá no Éden? Caído, prostrado, desobedeceu a Deus. Estávamos condenados, estávamos fadados a uma eternidade inteira nas mãos de Satanás, condenados, sem ter direito ao perdão. Mas Deus olhou da sua alta morada, Deus olhou para essa terra dos homens, para essa terra dos viventes, e viu que a criatura que Ele fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanto esmero, e que colocou como coroa da criação, estava prostrada, jogada, largada no lamaçal do pecado, num charco de lodo. E Ele, aleluias, providenciou o antídoto para o pecado, e Ele providenciou a cura dessa moléstia que abrange toda a humanidade, enviando Jesus para salvar os pecadores. Em Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome de Jesus. Antes éramos assim, estávamos presos, estávamos totalmente condenados ao inferno, totalmente condenados a uma eternidade de sofrimento. Estávamos algemados com algemas espirituais, uns nas drogas, outros na prostituição, outros na bebedice, outros na jogatina, outros fazendo coisas delituosas que vão de encontro à palavra de Deus. Mas Deus, aleluias, enviando Jesus, falou ao meu coração e ao teu coração, enviou o seu Espírito Santo para me convencer e te convencer, e hoje estamos aqui libertos para a glória de Deus Pai, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Levanta a tua mão para o céu e dá glória a Deus, porque Deus é tremendo na nossa vida. Esse médico dos médicos, ele pode ser sempre consultado. Tem médico que a gente passa meses para conseguir uma consulta, principalmente se for no Sistema Único de Saúde. Tem casos de cirurgia que passam 8 anos, pessoas esperando 8 anos, Gil, para uma cirurgia no Sistema Único de Saúde aqui desse país. 8 anos, 10 anos. Consultas passam meses e anos para tentar conseguir uma consulta. Mas esse médico dos médicos, Geraldo, aleluias,
Ele está disponível a qualquer hora, a qualquer momento. Basta eu dobrar o joelho. Basta você dobrar o seu joelho aí onde você está. Basta você dobrar o joelho na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que você tem acesso livre a esse médico dos médicos. Mateus 8:8 diz: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e o meu criado há de sarar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. A qualquer momento ele pode ser consultado, a qualquer momento ele pode ser, aleluias, consultado por você e por mim. Basta você ter fé, basta você se chegar a Ele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e verdade e se acheguem a Ele com fé, porque o Senhor, aleluias, Ele honra aquele que tem fé. Aleluia. Sabe aquele monte de exames que os médicos passam? Eu já fiz um bocado esse ano já. E agora, semana que vem, eu vou levar um monte, Rodolfo, para o médico dar uma olhada. Aquele velho check-up. Sabe aquele monte de exames maçantes, sufocantes, que você perde tempo. Perde tanto tempo que você fica, meu Deus. O exame que esse médico dos médicos, ele pede, queridos, é diferente. É diferente, sabe por quê? Porque ele não vê como eu vejo, Diana. Ele não vê como o homem vê. O médico às vezes pede exames e mais exames para diagnosticar uma doença. Aí diz que é uma coisa, é outra. Diz que é o coração, é o rim. Diz que é o fígado, é o baço. Diz que é a coluna, é não sei o quê. Vão operar a perna direita, opera a esquerda. E faz aquela enrolação toda. Tem vários casos de erros médicos assim, dessa maneira. Mas Jesus, ele não vê como o homem vê. Jesus vê diferente. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, que ele examina, que ele escaneia o meu corpo, escaneia o teu corpo com aquela visão dele tremenda, ele já sabe onde é que está o ponto exato, o ponto certo da minha doença, da tua necessidade e da minha necessidade. Ele conhece mais do que ninguém. Ele conhece esse organismo, esse corpo humano, porque foi Ele que fez, palmo a palmo, mão a mão, passo a passo. Ele moldou esse corpo com as suas próprias mãos. Ele moldou esse corpo como o oleiro molda o barro, como o oleiro molda o vaso. Ele conhece cada neurônio, ele conhece cada centímetro quadrado, cada polegada quadrada desse corpo. Ele conhece desde a planta do pé até o cabelo. Ele conhece tudo de nós, porque Ele é especialista, porque Ele é o médico dos médicos por excelência. Ao invés dele passar aquele monte de exames que os médicos passam, ele só faz uma pergunta para você: você quer ser curado? Foi o que ele disse lá para o paralítico do tanque de Betesda. 38 anos sofrendo, 38 anos esperando que quando o anjo agitasse aquela água ali, alguém pudesse jogar ele dentro daquele tanque para ser curado. Já pensou que é uma pessoa esperar 38 longos anos para ser curado de uma doença? Essa história está registrada em João 5, do 1 ao 14. Jesus chegando ali naquele tanque de Betesda ali, eu imagino, se pararmos para fecharmos os olhos e nos transportarmos àquela época ali, a gente vai ver aqueles miseráveis sofredores ali, cegos, mancos, aleijados, leprosos, de todo tipo de doença tinha com aquela gente, esperando o movimento das águas. Uma vez por ano que o anjo agitava as águas, o primeiro que era lançado ali dentro era curado. E Jesus, chegando para aquele paralítico, disse: queres ficar curado? Ele não conhecia Jesus. Disse: Senhor, como é que eu posso? Como é que eu posso ser curado se quando as águas é agitada eu tento chegar lá perto, já tem alguém na minha frente? Jesus sabe o teu problema, meu irmão. Jesus sabe qual é a tua necessidade. Jesus sabe qual é a tua dor. Jesus sabe qual a tua dúvida. Jesus sabe qual é o teu problema. Ele quer resolver o teu problema. Basta você apenas dizer: eu quero, Senhor, eu creio, Senhor. Queres ficar curado? Queres
ter vitória em Deus? Queres ter o teu problema solucionado? Ainda antes desse final de ano, Deus pode fazer muito mais do que você pensa. Imagina, Rodrigo disse isso aqui na frente. Esse Deus a quem servimos é um Deus que faz muito mais do que pensamos e do que imaginamos. Esse médico dos médicos, ele foi diplomado pelo Espírito Santo, é o renomado Filho de Deus, pós-graduado, não é nem qualquer universidadezinha não, de Harvard lá nos Estados Unidos, ou de Cambridge lá na Inglaterra, não. Ele é pós-graduado na Universidade Celestial, aleluias, a universidade, aleluias, top dos tops, acima de todos os deuses. Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele manda e não é mandado, porque Ele é o Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome. Tem muita gente que pensa que porque faz uma faculdade ali, faculdade acolá, não sei o que bota um anelzão no dedo, é alguma coisa, não é nada. Continua sendo servo, continua sendo pecador. Esse médico dos médicos, ele é médico por excelência. Mas como todo médico, queridos, como todo médico, bom médico, ele passa uma medicação. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Vocês ficaram doentes alguma vez na vida ou não? Já tomaram remédio aqui? Quem tomou remédio aqui? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então tem uma medicação a ser prescrita. Tem uma medicação a ser prescrita. Esse médico dos médicos, ele prescreve praticamente 2 medicamentos infalíveis. Infalíveis. Primeiro, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor. Salmos 107, 19 e 20 diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Exaltado seja o nome do Senhor. Enviou a sua palavra. Lembra o que o centurião disse? Basta uma só palavra, e o meu criado há de ficar curado. Eu não sou digno, Senhor, que tu entres debaixo do meu teto, do meu telhado. Envia só uma palavra tua, só uma ordem tua, Senhor, e o meu curado ficará, meu criado ficará curado. Aleluia. Aleluia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Então, primeiro a palavra de Deus, e em segundo o sangue do Cordeiro. 1 João 1, 6 e 7 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Mas também, meus queridos, tem um preço para tudo isso. E qual é o preço, pregador? Jesus cobra consulta? Tem médico aí que cobra R$1.500 uma consulta, R$2.000. Médicos renomados aqui na terra. Primeiro preço. O nosso Senhor Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. Preço que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar. Preço que pecador nenhum nesse mundo poderia pagar. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. O primeiro grande preço foi pago pelo Senhor Jesus. Quando Ele morreu na cruz, quando Ele clamou ali, bradou, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Ali estava o meu Senhor, o teu Senhor crucificado na cruz do Calvário para pagar o preço de sangue, de tortura, de sofrimento que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar, para sermos resgatados das trevas para a luz. Qual de nós poderíamos pagar esse preço? Qual de nós suportaríamos um espinho só da coroa de espinhos? Qual de nós suportaríamos a afronta que suportou o nosso Senhor Jesus? Nenhum de nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele sim, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, sem pecado, sem mancha nem mácula, deixou as suas mansões celestiais, deixou o seu trono de glória, deixou aquilo que ele tinha na eternidade, se fez homem, se fez humano, cresceu entre nós, sofreu a afronta que sofreu, teve fome, chorou, padeceu e morreu em morte de cruz para salvar um bando de miseráveis pecadores que nós somos. Me desculpa a expressão, porque sabe por quê? Porque somos miseráveis pecadores, até o momento em que não reconhecemos Jesus como Salvador, mas depois que reconhecemos Jesus como Salvador, passamos de miseráveis pecadores para filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Isso nós escutamos muito. Eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Filho de Deus só é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, é aquele que confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e abandona o pecado. Este sim passou de criatura para ser filho de Deus. Mas aquele que vive no pecado, aquele que não abandona o pecado, aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, continua sendo criatura de Deus, morta em delitos e em pecados. Essa cura que Jesus oferece para toda a humanidade, ela é gratuita. Gratuita, queridos. Basta tão somente você querer, basta tão somente você aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Aleluias. Só Ele pode te salvar da morte eterna. Só Ele. Só Ele pode te salvar da perdição eterna. Muitos estão pensando e muitos dizem que o inferno é aqui mesmo. Não. Se o inferno fosse aqui mesmo, não precisava a igreja estar pregando. Não precisava eu estar aqui pregando para vocês. Não precisava a igreja dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma. Não precisava, porque se o inferno fosse aqui mesmo, nesse planeta, nessa terra, todo mundo ia ficar aqui mesmo. Todo mundo queria ficar aqui, porque aqui é muito prático o inferno ser aqui mesmo. O cara roubar, matar, se prostituir, se drogar, fazer isso, aquilo, outro, morrer e acabou. O inferno é aqui mesmo, morreu, acabou-se. Não, o inferno não é aqui mesmo. Existe o inferno preparado. Existe o inferno preparado para o diabo e seus demônios. O inferno não foi preparado para mim nem para você. O inferno não foi preparado para nenhum pecador. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. Mas quando o pecador não se arrepende, quando o pecador não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está caminhando a passos largos para o inferno. E em Isaías 55, do 1 ao 3, para encerrar, a palavra de Deus diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom,
e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.